né, de troca de experiências. Essa modalidade de Zoom é a nossa primeira experiência para com o CEA enquanto curso, né? Curso online, curso na plataforma. E semana passada a gente percebeu que estava meio complicado, né, lá por aquela modalidade lá, e que hoje já está bastante avançado, né, nessa questão de encontros e discussões via mídia. Então, Pilato que está nos ajudando nessa disciplina, né, Pilato? Fique à vontade. Olha, esse espaço é para que as pessoas que estão fazendo o curso tragam questões, tragam questionamentos, ideias, a partir do que trabalharam nos últimos dias, né? Então, inicialmente, não sei se alguém queira colocar alguma coisa referente ao tema trabalhado até então, sobre essa segunda unidade, né? Que é profecia e esperança, né? É o tema dessa segunda unidade. Não sei se todos conseguiram dar o passo da primeira para a segunda. E como foi, né, esse processo de dar esse passo? Como foi a experiência da primeira para a segunda, né, que está indo nesse caminho? Fique bem à vontade, cada um pode falar do jeito que entende, somos todos e todas iguais aqui. Então, com medo só porque um tá vendo o rostinho do outro, né? E da outra lá, ó. Não, mas no Obrigado chat pelo também, rostinho. no chat também estava muito, muito quieto todo mundo. Então, já que ninguém está falando, deixa eu me apresentar. O meu nome é Sidney, eu falo de Tubarão, Santa e Bela Catarina. Boa noite a Ô, minha todos. terra. É um prazer aí participar com vocês e dividir as ideias da gente. Eu sou anglicano desde o ventre da mãe, me criei, já tentei sair da igreja diversas vezes e eu acho que por essa espiritualidade, essa forma de ver, essa liturgia que nós temos, eu não consigo. Não tem outra para eu conseguir me encaixar. Mas brigo na igreja, sou um cara meio chato, assim, sou ministro leigo aqui, incomodo um pouco a reverenda Keila. Que eu queria compartilhar com vocês, assim, dentro da espiritualidade, até agora, para mim, está muito bacana, porque, ao menos dentro do que vocês compartilharam conosco até agora. Primeiro, se tem um conceito muito focado no que é espiritualidade, naquilo direcionado à espiritualidade em si. Depois, ele começa a ampliar a espiritualidade para o conceito sociedade, né? Que é essa atividade, esse segundo módulo. Eu vejo que solidifica aquele conceito que eu trago, ou que a gente sempre aprendeu na igreja, como falei, desde pequeno estou na igreja, que a espiritualidade nossa não é uma espiritualidade individualizada de forma alguma, mas coletiva e voltada para a ação. Toda a nossa espiritualidade, e aí dentro daquilo que eu li, eu não li tudo ainda, tá? Dentro daquilo que eu li, solidifica isso, desde o primeiro módulo e esse segundo módulo também. A nossa espiritualidade ela está muito mais materializada do que, vou usar um termo meio estranho, mas do que espiritualizada, do que algo que seja uma nuvem que conecta com Deus, uma luz ou tal. Ela é vista como energia, mas energia que gera ação. Serviu a provocação, não? Serviu. Tá certo o conceito? Era isso que queriam passar como mensagem? Eu queria só completar o que ele falou um pouco, porque meu nome é Alex, sou de Belo Horizonte, então estou falando aqui das Minas Gerais, estado mais bonito do país, cidade mais bonita. Em primeiro lugar, esse curso eu estou fazendo ele pela segunda vez, porque eu tive esse curso lá
na imersão, no curso de imersão. Eu sou da primeira turma, essa foi a disciplina optativa que foi oferecida lá. E eu optei por fazer aqui, primeiro porque seriam pessoas diferentes, eu já estava ciente, inclusive lá no aviso estava claro que quem tinha feito o primeiro curso não precisava fazer, mas mesmo assim eu quis fazer. Seriam pessoas diferentes, seriam experiências diferentes. Só me arrependo de não ter dado Ctrl+C, Ctrl+V lá na matéria, né? Que aí nos fora era só... Mas, assim, fazer a transição no... Primeiro, eu só queria dizer que eu percebo muita diferença na plataforma. A plataforma melhorou muito, significativamente. A gente via muita reclamação lá no início, e a gente percebe que hoje ela está mais interativa. Então, para mim, a plataforma mudou muito. Eu queria só completar o que o irmão falou aí, porque essa unidade da questão da espiritualidade com o profetismo, porque nós ligamos muito o profetismo, infelizmente, no nosso forma de agir fora da igreja. Eu conheço poucas realidades da igreja, mas a gente, infelizmente, a gente não age fora da igreja e nem acho que é um interessante o agir fora da igreja sem ser igreja. Então, para mim, o mais difícil é como é que você trata a questão da espiritualidade dentro do profetismo, visto que no profetismo a gente está agindo muito mais lá no meio que a nossa igreja está inserida. Posso comentar uma coisa, Alex? Opa, deve. Então, uma coisa que, assim, ó, quando eu tenho a oportunidade de passar a mensagem na comunidade, eu sempre procuro citar isso. Assim, eu percebo que nós, e isso não é regra, tá? Eu sei, inclusive, que a Paróquia da Ascensão, lá do Reverendo Pilatos, tem uma atividade muito forte, e louvo por isso, mas a gente ainda está engatinhando a nível de diocese e tal, as ações diretas com o povo, fora da igreja que tu falou. Mas como comunidade, porque eu vejo assim, ó, se tu encontrar um anglicano, aonde quer que tu encontre, e ele tiver uma participação ativa, tu vai perceber o caráter dele moldado de uma forma que é muito reta, vamos chamar assim. Entende? Então, assim, ele muitas vezes se identifica por causa disso. A questão de fazer o bem, a questão de ser uma pessoa boa, de querer o bem, de promover o bem, é uma espiritualidade, talvez um pouco uma ação social individual, e aí falta um pouco da gente ter mais ações coletivas, realmente. Mas o individual, cara, eu acho que a gente está indo muito bem nessa parte. Não sei, opinião minha. Tu dificilmente vê alguém envolvido, por exemplo, em casos de corrupção, que seja anglicano. Quer dizer, eu também não sei, não conheço toda a igreja anglicana, não conheço todos os membros, posso estar falando bobagem aqui, mas a gente não ouve falar isso, não ouve falar, mesmo dentro da igreja, é difícil tu ouvir alguma coisa, entende? Então, isso já é acho que uma linha, uma pintura da nossa espiritualidade, da nossa forma de ser, né? O nosso ethos anglicanos, o nosso jeito de ser. Entende? Então, mesmo que não seja no coletivo, a gente tem algo que é prior aí, que é importantíssimo, que é a postura individual fora da igreja. Calma, a gente fala um de cada vez. Todo mundo assim não. Fala, reverendo. Eu acho muito legal essa forma, esse caminho, né, que está sendo apontado enquanto espiritualidade, né? Essa espiritualidade que me move a ir para o mundo e a lutar pela justiça, a ter um caráter, né, que me leva a um comprometimento com a vida e não a destruição da vida, né? Isso que o Sidney estava falando é muito interessante, né? E
eu sempre me marcou muito, eu só vou fazer aqui para poder aprofundar um pouco o Anel de Tucum, né? O filme, não sei se vocês conseguiram assistir já o filme. Ele já é antigo, né? Ele faz muito tempo, mas é como se fosse algo de renovação da espiritualidade a cada vez que a gente vai assistir, né? Não sei se é porque está muito enraizado lá no início, né? Que a gente vai se descobrindo qual o meu papel enquanto cristã, né? E nesse momento aí desse forte de se afirmar enquanto cristã na minha época de jovem. Então, esse filme, para mim, é sempre muito profundo. Então, me traz à tona sempre esse compromisso renovado. E é engraçado que tem vários filmes assim, né, que a gente pensa a Bíblia, né? A Bíblia conta a história de um povo que fez suas experiências de Deus, né? Mas ela continua sendo escrita e talvez hoje de uma outra forma, que o que vai ficar são vídeos, são conforme o tempo vai passando, não vai ser no papel, vai, né? Mas é importante que como a gente tem momentos assim, né? É um outro filme que me marca muito, não sei se vocês chegaram a ver, a Oscar Romero, de El Salvador, né? Aquele é um outro filme, assim, que para mim, quando eu me sinto enfraquecida, eu vou lá e ele me traz de novo para o eixo, para o caminho. Né? Só para reforçar um pouquinho, assim, essa questão dessa espiritualidade, né, comprometida, esse caminho, né, da primeira unidade para a segunda unidade, né, que traz para essa espiritualidade engajada na vida. Eu não sei se vocês sabem que esse filme, O Anel de Tucum, ele é inspirado num livro de um alemão chamado Gerd Theissen. O livro chama-se A Sombra do Galileu. Se alguém quiser comprar, deve ter na estante virtual só, não, acho que não vende mais. Mas na estante virtual ele deve estar lá. Chama-se A Sombra do Galileu. É um livro muito simpático. O Gerd Theissen estava brigando com o Ratzinger na época, então ele escreveu esse livro também com uma crítica à teologia e à eclesiologia do Ratzinger, na verdade. No livro é muito legal porque cada capítulo começa com uma carta do autor para o prezado senhor Ratzinger. Aí tem uma introdução em cada capítulo do livro, muito simpático a ironia e o sarcasmo do Theissen no livro, né? Ele está em português, assim, se vocês quiserem comprar e ler. É um bom romance. Como o nome do livro é bom. Depois a gente pode colocar aqui, né? Eu vou escrever aqui no grupo. Posso colocar aqui. Sombra do Galileu. Pode, isso. Chama-se A Sombra do Galileu. O autor é Gerd Theissen. Vamos ver. Gerd Theissen. Tá aprendendo, né, velha? Você viu? Eu que achei que G, não é com T. Gerd. Eu só não gosto da última cena, eu sou conservador. Eu não acho que a Eucaristia tem que ser com coco e água de coco e tapioca, mas sou eu que sou conservador. Então... Em situações extremas valem. Mas lá era só uma partilha, né? Não, ela era a Eucaristia. Ela era crítica das... Quem produziu o filme, que foi a Vera do filme, que está querendo... Porque essa era uma discussão na Igreja Católica, nessa galera das comunidades do passado. Eu, particularmente, não gosto. Eu sou, como eu disse, eu sou conservador. Então, mas o filme é muito legal, tá? Sem dúvida nenhuma. É absolutamente inspirador e absolutamente profundo, sem dúvida nenhuma. Essa coisa da espiritualidade como prática, como ação, como transformação. E o discipulado, que é muito legal, né? O André sempre vai atrás do cara que ele nunca encontra. Então, ele só chega e a galera tá fazendo fofoca, né? Por isso que eu adoro fofoca. Acho que fofoca é uma coisa super boa. Ajuda a informar. Proativo.
Se vocês fecharem o microfone, Tem tira uma o eco. pessoa aí, Chester, né? Vou fechar o meu. Mas é dessa Jéssica, estava ouvindo barulho. Então, bom, ainda tem alguém no microfone. Acho que é você, Sidney. Não, tem uma pessoa aqui embaixo. Eu já verifiquei Está com o aqui. microfone aberto? Eu já Mas verifiquei e está já mutei. fechando e ela tá abrindo toda hora. Tá bom, então. Peraí, isso que eu queria dizer. Vou Só pra... Leia um livro que vale a pena, assim, é muito simpático, melhor do que o filme, Uhum. sem dúvida nenhuma. E para estudar, acho que um outro livro que, para quem gosta desse assunto, que vale a pena, um dos pais da teologia da libertação, que é o Gustavo Gutierrez, é Beber do Próprio Poço. É um livro Esse é bom também. É um livro clássico, também acho que só tem na estante virtual agora. Mas vale a pena. É do Gustavo Gutierrez. Pessoal, uma outra sugestão para quem quiser também fazer uso da palavra, pode colocar no chat ali também, principalmente quem tiver sem câmera, quem tiver com a câmera desativada, pode colocar ali se quiser contribuir com alguma coisa, ou colocar alguma reação ali, como o Gibson mencionou, ou escrever alguma coisa no chat que a gente vai liberando aqui. Posso dizer um outro livro? Tem um outro livro que é de um anglicano, que é do John Hick, que é muito legal. Deixa eu ver se eu sei dizer o nome dele. John Hick. Que chama-se A Metáfora do Deus Encarnado. Porque considerando que para o mundo anglicano a encarnação é um dos pilares tanto da teologia quanto da espiritualidade, né? Então vale a pena investigar essa conversa da encarnação, que faz parte do coração da tradição e da mais antiga tradição e de conversas de gente anglicana na Idade Média e depois no começo da modernidade, né? E o John Hick faz uma conversa muito boa. Claro que ele foi punido porque ele escreveu esse livro, né? Os anglicanos também têm problema com gente que pensa demais fora da caixinha. Na época ele foi criticado, mas é um livro muito bom e tem em português, de qualquer maneira, vale a pena. E é de um anglicano. Talvez poderíamos conversar um pouco sobre digamos, o que a temática do curso tem a ver ou ajudou nesse tempo de pandemia, de quarentena. Qual a relação que podemos fazer com esse estudo, com essa experiência, com o momento que nós estamos vivendo? Eu vou falar aqui, para mim, assim, uma das coisas que está me preocupando muito vai ser o pós-pandemia, porque eu entendo que aqui em Belo Horizonte, a gente ainda bastante pessoas está confinada em casa. E essas pessoas de casa, entendo que estão sofrendo, porque eu estou muito inquieto, eu não aguento ficar quieto num lugar só. Então, você tem que ficar praticamente preso, dentro de 48 metros quadrados. Seu microfone está cortando, Alex. Para não pirar. Está falhando a fala do... O trabalho que eu busco fazer ele está me ajudando. O microfone está ainda, o microfone.
estranho. Então, meu... Caiu. Caiu, Alex. Alex, aí. Posso continuar, então? Estava bem instável essa última parte da conexão dele. Até ele voltar, eu vou fazer um pequeno comentário também, que é muito bacana isso, essa pergunta, reverendo, porque assim, eu acho que a gente vai ter que tirar um proveito disso tudo, né? Nos meus 50 e poucos anos, eu nunca tive, e acredito que ninguém da minha geração tenha passado por algo semelhante. Não é unanimidade isso que eu vou falar, mas eu tenho percebido muito mais solidariedade, compaixão, o conceito de comunidade, entende? O conceito de que se eu não ajudar o outro, vai voltar para mim, entende? Então, esse conceito de que nós somos muito mais do que eu sou. Entende? Não adianta eu salvar a minha pele se o do lado não salvar a pele dele. Então isso para mim tem a ver, está muito ligado a esse ensinamento aí, principalmente desse segundo momento aí que fala que o monge ali fala da política, das nossas escolhas, e a gente está começando né, vamos falar em nível nacional, por exemplo, está começando a cair as máscaras de gente que estava achando que era uma coisa a política do país, e ela está se revelando muito claramente, né, o que para alguns já era evidente que ia acontecer dessa forma, mas independente disso, assim, antes de se falar de política, de ir para nível nacional, eu queria ressaltar o ponto positivo que eu acho muito bacana, assim, a gente vê as pessoas se dispondo a ajudar outras pessoas, mesmo sem muitas vezes ter recurso, mas fazendo o papel daquele que recolhe, que distribui, e também entendimento de que se eu não proteger o outro, não adianta nada eu me proteger. Pode ser a metodologia do cagaço, me perdoem o termo, mas às vezes funciona. Termo técnico. Um termo técnico aí. Mas, enfim, queria só acrescentar que eu acho que esse é um dos proveitos e tem a ver com a nossa espiritualidade e está ligado a isso que a gente está estudando. Posso? Então, eu estou entendendo que todos mais ou menos se conhecem, eu não sei. Eu estou me sentindo meio outsider, então resolvi me apresentar. Esdras Roberto é o meu nome, mas eu detesto Esdras, eu prefiro que me chamem de Roberto. Tenha vontade, do jeito que chamar, eu respondo. Eu sou aqui de Campinas, eu sou de São Paulo, estou aqui em Campinas há muitos anos, sou ministro leigo aqui na nossa paróquia. Isto posto, sobre a questão da espiritualidade, que é um tema importantíssimo para a nossa vida, mas é um tema extremamente largo e que ele pode mudar conforme o momento social, conforme o momento cronológico, conforme a nossa experiência de jovem, a experiência de mais maduros. É um tema ao mesmo tempo importante, mas muito largo, extremamente largo. E a gente vai compartilhar, vai se edificar com base nessa vivência toda de anos, de locais geográficos que a gente vive. E precisamos da espiritualidade, por mais difícil, talvez seja fácil fazer uma definição de espiritualidade, porque foi pedido como lição de casa, todo mundo fez uma lição, uma definição de espiritualidade. Espiritualidade é pode mudar, é móvel, não é estanque. O anglicano que levou pedrada tempos atrás porque escreveu um texto, hoje ele é alguém que está servindo de edificação, é referência. A espiritualidade muda. E a ideia não é falar de política, mas como se falou, nós não podemos, a espiritualidade se vive individualmente, sim, porque é uma questão de fé,
individual e coletiva. Eu não posso ter a minha fé sozinho, a minha fé presente está em mim, mas ela é vivenciada também no coletivo e coletivamente. E nos tempos que estamos vivendo, hoje eu estou bem, tranquilo, mas muitos de nós têm passado por dificuldades na fé, na espiritualidade, tem sido provado na paciência, nas coisas que tem visto. E eu tenho pensado, sim, hoje precisamos ser solidários uns com os outros, mas alguma coisa que tem me passado a cabeça e no futuro, como nós vamos conviver com a pós-pandemia, quando muitos perceberem que dedicaram suas almas, sua crença, sua fé, seu desejo, seu esforço em um ídolo de pés de barro. Como é que a gente vai cuidar dessas pessoas na comunidade? Porque hoje eu convivo bem com quem pensa parecido comigo. Mas tem pessoas que eu tenho convivido bem há muito tempo que não pensam, falando assim mais claramente, sem rodeios. Tem gente mais conservadora mais à direita. Quando terminar isso tudo, eu vou ter que cuidar, porque ela vai estar passando tanta vergonha de botar Deus no meio dessa coisa arada toda que está acontecendo, que nós vamos ter que ter uma ação pastoral para, apesar de não aceitar, poder acolher essas pessoas também, lá no pós-pandemia, quando cair a ficha de toda a maldade que está sendo praticada. Isso é profecia, profeta. Profeta é um chamado de Deus que geralmente o profeta só se ferra. Ele fala aqui, incomodando, né? Mas lá na frente vai ter que ter uma ação pastoral também para acolher esse monte de gente que está empenhado com um certo projeto do mal e que vai precisar ser recolhida e cuidada e renovada e aceita por aí. Eu falei um pouco difuso no passado, mas espero que vocês tenham captado a ideia geral. Me apresentei. Eu não sou mais outsider. Tá bom, agora eu vou te chamar de Roberto. Paulinho, né? Deixa eu me apresentar. Obrigado, Esdra. Roberto, eu de fato esqueci de me apresentar. Eu sou Paulo, eu moro em Brasília, sou da Diocese aqui de Brasília e eu frequento a Catedral Anglicana, que é a Paróquia da Ressurreição. E respondendo a pergunta do Pilar, do reverendo Pilar, eu resolvi fazer o curso, primeiro para conhecer mais gente, me integrar mais, e também por causa dessa coisa da pandemia, do isolamento. Eu viajo muito, eu passo 30% do meu tempo em casa só. Então, ficar em casa, para mim, tem sido um exercício de absurda ascese e de não viajar. Eu estou há 40 dias, eu cheguei 12 de março e eu não viajei mais, nem saí de casa, para ser bem sincero, né? Então, eu estou quase tremendo de abstinência já, de ir para um aeroporto. Então, para mim, ficar em casa é sempre um exercício de ascese. Então, fazer o curso também é um jeito de ocupar meu tempo com coisas úteis, em vez de ficar procrastinando o que eu tenho para fazer, que sempre é muita coisa, né? E ler outras coisas, ler outra gente, me interessa, rever aquilo que eu já fiz na vida. Então, tem sido bom, acho que uma proposta interessante o curso. Eu sou Elizabeth, Beth White, e eu tô com um probleminha aqui no meu vídeo, mas alguns me conhecem. Sou aqui de Belém, da Catedral de Santa Maria, Diocese Anglicana da Amazônia. Esse curso eu me matriculei nele, me inscrevi nele exatamente por causa
dessa pandemia, né? E porque ela impôs a gente uma mudança de comportamento e, consequentemente, uma mudança de espiritualidade, né? É uma realidade muito dura, com a qual nós não estamos acostumados e não estamos gostando nem um pouco de conviver com ela, né? De experimentá-la. Mas é um mal que chegou e que não faz distinção de classe, né? De condição, de nada. Todos nós estamos muito vulneráveis, né? Existe um grupo de risco, né? Alguns grupos de risco, mas eu acho que isso para mim não faz muito sentido, porque o que a gente tem vivenciado tem nos mostrado uma outra coisa, né? Mas e aí a gente volta para casa, né? E tem que experimentar essa nova vida, né? Do estar em casa, do deixar as atividades de rotina, do ficar quieto, né? Esse convívio familiar, o diálogo com os parentes, que a gente às vezes, hoje a gente percebe que já não estava sendo muito ativo, porque a gente passa muito tempo fora de casa, né? E a gente tem que reaprender algumas coisas, né? E esse reaprender é que é difícil, muito difícil, né? Não pensei que fosse tão difícil viver isso. Então, este curso, para mim, está sendo para trabalhar essa imposição que essa pandemia está nos trazendo, né? De viver um momento diferente, de viver naturalmente uma nova espiritualidade, né? Eu até coloquei na primeira atividade que eu nunca me vi verbalizando, conceituando, né, a espiritualidade, porque para mim sempre foi uma coisa muito prática, né? Uma coisa de vivência, de experimentar mesmo. E de repente eu me vi na necessidade de escrever a respeito. E aí você começa a pensar e repensar algumas coisas, né? Mas este momento de pandemia, eu me senti necessitando de exercitar, de alguma coisa que me ajudasse a mudar esse meu posicionamento, essa minha postura, essa minha espiritualidade, porque é algo que nos atingiu muito profundamente, né? E mexeu, e eu acho que o que eu entendia por espiritualidade não atendeu a todas essas necessidades, a todos esses medos, essas inseguranças, essas angústias, essas ansiedades que a gente tem vivido, né? De ter que reaprender a fazer tanta coisa, né? A gente se obrigar a ficar em casa, fazer o quê? Vou ver filme, tenho que dialogar diariamente com os meus parentes, eu tenho que cuidar da casa exageradamente, eu tenho que fazer tanta coisa, né? Não tem muita alternativa se não ficar quieto. E a quietude não é alguma coisa que seja parecida comigo, que me conforte, não. Me deixa muito, muito desconfortável, né? Mas esse curso, a importância dele exatamente para me ajudar nessa nova postura espiritual, né, de espiritualidade diante desse momento que a gente está vivendo. Muito bem. Podemos dizer que, do ponto de vista litúrgico, nós estamos no tempo pascal. Só que na liturgia da vida, por causa dessa história da pandemia, nós não estamos vivenciando a Páscoa ainda, né? Eu acho que ainda estamos lá na Semana Santa. Então, estamos ainda passando pela cruz, porque a gente liga a televisão e as imagens que nos mostram é hospital e cemitério, né? Então, é uma situação bem complexa. E, diante disso, como podemos nos fortalecer e fortalecer as outras pessoas também? Então, é um grande desafio, né? Parece que ainda não estamos vivendo o tempo pascal, ainda estamos na quaresma, ainda estamos vivenciando sofrimento e não a ressurreição, e não a vida, a vitória da vida, né?
mas precisamos nos fortalecer de esperança, né? Então, duas coisas que espiritualidade de profecia e esperança, como sermos profetas, profetisas, e como transmitir esperança, como esperançar, digamos assim, nesse tempo de pandemia. E, claro, nos prepararmos para o pós-pandemia, ou melhor, não sei quando que é esse pós, porque quando é que vai passar esse momento e não vai voltar ao normal, né? Então, como nos preparamos para não voltar ao normal, mas para continuar a vida de uma forma diferente? Bem, pode falar. Tem uma fala do Carlos Mestres, que a maioria de vocês conhecem, né? Frei Carlos Mestres. É muito interessante que ele, de um livreto dele, que estava lendo outro dia, neste momento, né, de procurar inspiração, que ele vai falar do túnel, né? Ele vai essa questão da espiritualidade e das situações que, quando a gente está numa situação delicada, que parece que estamos dentro de um túnel, né? Um túnel escuro, e aí você fala e você quer chegar do outro lado, encontrar a luz do outro lado do túnel, né? E ele fala assim que a gente não tem que querer correr para o outro lado do túnel para encontrar a luz, porque a luz que vai estar do outro lado do túnel é a mesma luz que está fora da entrada do túnel. Então, a gente tem que começar a procurar a luz dentro do túnel, a perceber a manifestação de Deus dentro do túnel, dentro da escuridão, ou como queira, né? Ou dentro do túnel, encontrar a luz. E eu nunca tinha pensado desta forma, né? Porque o ditado, ele é a ideologia, né? Que é colocada tanto na nossa cabeça as ideias e a gente vai levando adiante, né? E às vezes nem percebe, não para pensar. E a partir desse dia, talvez a situação em que eu me encontrava naquele momento, isso me tocou tão profundamente que eu passei a olhar a vida de uma outra maneira, a partir deste olhar, quer dizer assim, encontrar a luz dentro do túnel. E acho que isso é muito profundo para a nossa realidade hoje, né? Dentro dessa situação em que nós estamos vivendo. Como nós vamos encontrar luz? E nós precisamos, acho que nessa ideia, né, de ser profeta e profetiza hoje, dentro do túnel, né? E não querer correr para fora do túnel, ir lá para o outro lado, se a luz vai ser... A luz que você vai encontrar lá é a mesma luz que estava antes de entrar no túnel. Sei que a gente... algo que, ouvindo o reverendo Pilato falar, eu lembrei disso, né? Lembrei dessa fala do Frei Carlos Mestres, assim. Que ele tem muito esse jeito, né? De colocar as coisas do jeitinho dele. E eu achei muito profundo isso. Como encontrar a luz dentro do túnel. De novo, para quem gosta de ler e tem condições de comprar coisas ou acessar, vale a pena, sempre na quaresma, e nesse período que a gente está vivendo, e pensando nisso que a Lúcia acabou de dizer, que a reverenda Lúcia disse, revisitar os escritos de São João da Cruz, que viveu numa escuridão e escreveu a partir de tempos muito obscuros e tempos muito sofridos, né? As metáforas, as imagens que ele traz nos escritos dele são muito apropriadas para o tempo em que a gente está vivendo agora, de desespero, de escuridão ou de aplastramento, né? Então a gente está meio aplastrado, meio pisado. Então vale a pena revisitar São João da Cruz. E, claro, a companheira dele, que é a Teresa d'Ávila, né? A Teresona, que é super fantástica. Mas São João da Cruz, nesse momento, a minha impressão de que São João é muito mais apropriado.
Mas a Teresona vale a pena também, claro. Quem tem tempo, Também. depois lê A Companheira dele, que é bom também. Eu gostei. Vamos lá, gente, aproveitar esse tempo. É um tempo pequeno. Eu gostei de encontrar a luz dentro do túnel. Que bárbaro! Que metáfora, não, que imagem. Muito profundo. É, Muito profundo. estamos todos dentro do túnel. Está todo mundo dentro do túnel. Hoje, na situação que temos vivido, está todo mundo dentro do túnel. E a nossa luta, quando eu falo nossa, é na luta diária por se manter no prumo, por se manter na racionalidade, por se manter equilibrado, ficar aquela coisa, quando eu vou ver a luz no fim do túnel? Quando isso vai passar? Bom, eu não sei quando vai passar, mas enquanto não passar, a luz tem que ser achada dentro do túnel, com o que está aí, com os instrumentos que a gente tem, que adquiriu de vida, de fé, achar essa luz nesse andar dentro do túnel. É interessante, isso vai voltar provavelmente na mente para a gente remover e reconstruir. Eu vou encontrar o livretinho, porque eu não lembro, é que tem tanto material, que são brochurinhas, livretos curtos, né, do CEBI, que ele fala, e vou indicar aqui no grupo do WhatsApp, que é muito interessante para essa questão da espiritualidade. Lúcia e Pilato, eu preciso sair porque eu tenho outro encontro agora às 8 e eu preciso tomar banho, que eu tô meio cansado do dia, que eu acordei às 6 da manhã com reunião até agora há pouco. Mas obrigado, eu acho ótimo a gente fazer isso por aqui, acho que a gente tem que aproveitar o Zoom, é melhor com todo respeito, Gibson, é melhor do que o chat da plataforma, que ela é meio chata. Aqui é muito melhor, na verdade. Se a gente tem essa possibilidade, que bom que o CEA também está investindo e fez essa graça com a gente, que é bom. Assim, parabéns para o CEA por isso, né? Aproveitar a tecnologia. E a gente se encontra no chat ou no grupo e quem sabe na próxima semana, no próximo chat. Eu preciso sair, desculpa, mas obrigado. Prometo que eu faço tarefa e mando amanhã ou sábado. Ô Paulo, antes de tu sair, eu também preciso sair, eu também tenho um encontro agora, e eu queria dar uma sugestão, se fosse possível, para a gente preparar alguma coisa, de repente aí o reverendo Pilato, a reverenda Lúcia, assim, também de espiritualidade para a gente nesse momento, porque a gente mora longe, a gente está junto aqui, está se enxergando. Então, de repente, uma pequena oração, um pequeno devocional, alguma coisa assim para iniciar, porque eu tenho sentido falta disso. Legal. Certo? Estou indo embora também. Beijo a todos. Tá bom, obrigada. Aê, tchau. Tchau, tchau, Sidney. Bem, na verdade é 1h, né? Até às 20. Sim. Mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Que ficou... olha, tem a Gessi. Gessi, você está ouvindo a gente? Eu vou soltar aqui todos os microfones nesse momento, tá? Tem a Beth, a Gessi, que estão sem imagens, né? Eu liberei todos, exceto os que as próprias pessoas mutaram, tá? Sim. Quando a própria pessoa mutou, eu não posso liberar. Estou escutando, sim. Opa! Muito bem! Fala aí, mulher! Tudo Diga bem? aí o que tu tá sentindo. Tá difícil, né? Um tempo de... Não tem minha imagem, né? Mas também não é tão importante, a voz é mais importante.
nesse tempo de muito oportuno o curso, muito bom aproveitar o tempo. Apesar que eu estou fazendo teologia também, então não estou parada, continuo trabalhando normal, então tá tranquilo. Não tenho tanto tempo para sentir a tal da pandemia, mas ao mesmo tempo a questão de espiritualidade é importante, a luz no túnel. Nossa, que legal essa tua reflexão do teu amigo do livro, o livretinho ali. É bem interessante, muito interessante, porque precisamos nos preparar, né? Muito importante. É muito profunda essa coisa de a gente querer correr para o outro lado do túnel. Para que correr para o outro lado do túnel se tu vai encontrar a mesma coisa que estava antes da entrada do túnel? Então fique aí, procure a luz aí dentro, que aí você vai... É muito profundo mesmo, viu? Eu gostei muito a partir desse momento que eu encontrei isso. Acho que em especial nesse momento que a gente está vivendo, né? A vida da gente dá um baque, uma parada, um choque de realidade. Vamos parar, não precisamos correr tanto. Vamos devagar, vamos dar sentido para as coisas, para a vida, para as pequenas coisas. Então, para mim foi muito, muito interessante essa questão de parar. Porque a vida é uma loucura, né? A gente corre muito sem necessidade, né? Não tem tanta necessidade de correr tanto assim. Agora a gente percebe isso. Eu, como a Gessia, ainda eu não parei, né? Então, assim, eu estou muito chateada, porque todo mundo está angustiado, né, de estar dentro de casa. Eu estou dentro de casa, sim, mas como eu também viajava bastante para reunião, só que eu deixei de viajar e as mesmas reuniões estão acontecendo, porque agora elas acontecem pelo Zoom, acontecem por esses aplicativos. Então, é o tempo todo, o dia inteiro com reunião, e mais ainda, né? Porque daí as pessoas nos procuram para ajudar nas reuniões. Como não precisa mais viajar, você pode fazer pelos aplicativos, então dá para procurar pessoas mais longe para fazer o mesmo trabalho a partir dos aplicativos. Então, a gente vive em função o dia inteiro. Eu também não tenho conseguido sentir isso. Tem dia que eu chego ao final da noite, assim, muito estressada. O Alex parece que está angustiado, né, Alex? Nossa, sou muito inquieto. Apesar de eu estar trabalhando... Apesar de estar trabalhando em casa, só que eu fico procurando coisa para ocupar o tempo. Então, eu estou fazendo esse curso de espiritualidade, estou fazendo um curso com o pessoal do Porto Rico, tenho uma pós-graduação EAD que eu comecei agora, aconselhamento, que ainda tem essa tarefa para fazer, justamente para não poder ficar dentro de casa. Ficar dentro de casa, mas não ficar pensando que você está dentro de casa, né? Porque senão eu surto. Eu já fiquei 4 anos em São Paulo, praticamente num quarto de hotel. Então voltei para Belo Horizonte agora no mês de fevereiro. Então, assim, eu estou tendo que me reinventar aqui dentro de casa já, e já volto nessa situação. Então, para mim, está sendo muito difícil. Então, eu procuro coisas para ocupar o tempo. E fujo da televisão, porque a televisão, a notícia do Covid já está matando, a notícia já está me matando mais do que o Covid. E ainda tem o problema do presidente aí que nós temos, que é um louco. Fujo da televisão. Fiquei cheio de dedo de falar isso, mas ele é louco mesmo. Nossa, é difícil, e para mim é muito mais difícil, porque eu acho muito bonito o posicionamento da nossa igreja enquanto instituição, maravilhoso, mas a nossa igreja é composta por pessoas, e cada pessoa tem um posicionamento diferente. Eu frequentava, né, que agora eu fui transferido, uma comunidade aqui em Belo Horizonte que ela, para mim não usar o termo bolsonarista, porque ele é pejorativo, mas esse é o termo.
Então, nós temos um grupo no WhatsApp, então é muito difícil. Eu acho, por isso que eu achei interessante o curso, porque eu não quero ser um profeta de púlpito, né? Porque é muito fácil ser um profeta de púlpito. Para mim, um profeta, eu vou ser um profeta cristão, mas eu vou ser lá no meio que eu estou inserido. E a minha realidade aqui carece desse profetismo. O posicionamento da nossa igreja aqui em Belo Horizonte, nesse ponto, ele é muito fraco. Ele praticamente quase que inexiste por causa da postura realmente da igreja aqui. Não da diocese, não da igreja anglicana. Falo da igreja local. Carece muito. Então, para quem pensa um pouco diferente dessa linha, é muito sofrido. Muito, muito, muito. Tanto que esse ano eu resolvi participar do CEBI aqui. E por azar meu, nós íamos ter um encontro com o Carlos Mestre no mês de março. Por azar, a pandemia pegou. E depois ia ter um outro encontro regional, que seria um preparatório para o encontro local, que seria 3 dias. Mas tive o azar, mas tudo tem seu tempo, né? Mas o mais difícil de tudo é como ser profetas e profetisas nesse tempo, né? A gente tenta se solidarizar, tenta se abrir amorosamente para o outro, cuidar do outro, mas aí eu fico me questionando até que ponto eu estou sabendo ou estou conseguindo atingir esse meu objetivo, que é de solidarizar com o outro, que é de ajudar o outro, se eu me sinto muitas vezes com essa angústia, com esse incômodo, com esse sentimento que me maltrata. E aí, como é? Eu estou preparada para fazer isso? Porque eu não posso me fechar. Eu tenho que saber como o meu amigo está, como a minha amiga está, como o meu parente está, como o meu colega de trabalho está. E a gente tenta. Eu faço teletrabalho durante 6 horas. Eu trabalho normalmente, nos tempos normais, 9 horas por dia. Mas nesse tempo a gente está fazendo teletrabalho e eu tenho a obrigação de ficar pelo menos 6 horas em atividade. Mas e o resto do tempo, né? Eu tenho que dedicar a outra coisa. E meu questionamento maior é esse, o que me incomoda muito é isso, né? Será que eu estou conseguindo viver bem essa espiritualidade a ponto de ajudar o outro? Ou eu estou causando mal para alguém, né? E isso tem me incomodado muito, profundamente, né? O que a gente fala, né? Ou se é melhor só escutar e só perguntar, você está bem? Eu só liguei para saber se você está bem. Mas aí você quer conversar e você, acho que acaba transferindo um pouco da sua angústia para o outro. Isso tem me angustiado muito, muito, muito profundamente. Então, esse estar em casa, por conta dessa pandemia, tem me feito, assim, um pouco de mal, eu acho. Não muito, né? Não todo mal, mas tem feito um pouco mal para mim. Agora, você imagina que nós ainda temos uma certa condição de termos ferramentas que nos permitem passar por isso, mas a grande parte da população não tem, né? Nós temos internet, querendo ou não, nós temos uma TV a cabo, nós temos um celular. Agora, imagina a pessoa que está com 4, 5 dentro de um barracão, sem comida. Me preocupa muito essa questão mental. Eu acho que depois que acabar essa pandemia, vai vir um surto de doenças mentais aí, porque nós não estamos preparados para lidar com essa situação. Nós não estamos. Eu entendo que nós vamos ter que nos reaprender a conviver. Acho que isso vai ser muito bom, mas vai vir um surto de doenças mentais pós-pandemia. Gente, eu não faço o curso, né? Eu sou só secretária e nesse momento, assim como... É muito baixo o teu som. Oi, conseguem me ouvir agora? Sim. Eu não faço o curso, né? Sou a secretária acadêmica. Estou aqui hoje numa função de mais técnica também junto com o Gibson, mas acho que o que está sendo colocado
eu gostaria de também fazer uma manifestação. Quando as pessoas falam que nada mais vai ser como antes, porque tudo isso que está acontecendo está mexendo na estrutura emocional, na estrutura econômica, né, nos modos como as pessoas trabalham e têm as suas relações. Eu sou casada e a minha esposa trabalha num hospital daqui de Porto Alegre que é 100% SUS. E embora trabalhe no administrativo, né, não está ali na linha de frente, mas está trabalhando todos os dias. E todos os dias eu vou levá-la ao trabalho e busco ao final da tarde. E ela seguidamente me coloca as suas angústias, né, a vontade que ela tem de ficar em casa, porque é um ambiente que está se tornando muito estressante, por mais que esteja ainda numa ala administrativa, e ela trabalha no núcleo de regulação de leitos. Então, quando a coisa apertar, o trabalho dela vai estar diretamente no, digamos ali, na engrenagem, no mecanismo da coisa toda. Então, são coisas que, assim, quando isso passar, vão ficar sequelas de todo esse tempo e de todas as mudanças que ocorreram dentro dessa pandemia, todas as mudanças econômicas, muitas empresas, muitos lugares que vão fechar. Eu tenho muitos amigos que são donos de bares, de restaurantes, de casas noturnas, que são provavelmente as últimas atividades que voltarão, porque lidam diretamente com aglomerações, assim como igrejas, né? É um paradoxo interessante, mas assim como a igreja lida com aglomerações de pessoas, a casa noturna, o bar, são lugares que tem em muitos lugares pequenos que estão praticamente fechando suas portas, porque não vão ter condições de arcar com todas as dívidas que que vão ficar desse tempo inativo, que muito provavelmente vai se estender pelo menos até o final do primeiro semestre. Né? Aqui a gente está presenciando, não só aqui como em todo o país, um aumento nos casos, e isso o pico ainda não chegou no Brasil. A gente teve algumas iniciativas para retardar, mas vai piorar. A gente está vendo pessoas na rua, está vendo que os casos estão aumentando, os dados hoje, inclusive aqui no jornal, foi falado que já há pesquisas que estão apontando que para cada caso notificado pode existir até mais 12 que não são. Então, assim, a coisa vai se complicar. E a gente sabe que algumas coisas são muito difíceis de se transmitir, de se fazer pela internet. Reuniões, questões de empresas, questões como a reverenda Lúcia está vivenciando aí frequentemente, reuniões do CEA, reuniões de CEBI, reuniões em que há discussões e coisas para se resolver é uma coisa. Mas para outras coisas é muito difícil substituir a presença. E acho que quando isso tudo acabar, talvez seja nós vivemos uma era de digitalização e distanciamento muito grande desde o começo dos anos 2000, né? A internet veio aí com tudo, colocando a gente nesse mundo cibernético, só que eu acho que depois que isso tudo passar, o que menos vai ter na rua são pessoas com a cara enfiada no celular. Porque as pessoas vão querer se ver, vão querer olhar nos olhos, vão querer se tocar, vão querer se abraçar. Porque, assim, desde que que começamos essa quarentena e que eu passei a ficar em casa, a única pessoa que eu abracei, porque mora comigo, é a minha esposa. Eu não abracei mais a minha mãe, não abracei mais a minha irmã, e acredito que muitos de nós estão nessa situação, né, de ter um núcleo fechado em que as pessoas vivem dentro de um mesmo ambiente e podem ter contato físico porque convivem dentro daquele ambiente. Mas a gente não encosta em mais ninguém, a gente não chega perto de mais ninguém. E isso, quando isso tudo terminar, a gente vai olhar e vai enxergar o quão assustadora essa situação é, e talvez valorize um pouco mais esse contato, valorize um pouco mais a presença, valorize um pouco mais a comunidade dentro da igreja, assim como também vai valorizar o grupo de amigos que quer ir no bar, as pessoas que querem ir numa festa, a presença. Acho que isso, quando passar, a gente talvez tenha um período de aproximação que vai ser bem, bem bonito da gente ver.
Dói não poder abraçar. Ô, Lúcio, o livro que você falou do Carlos Mestre não seria os 6 Dias nos Porões da Humanidade, não? Não, é um da agora, é de agora. Ah, É um livretinho de agora. Mais recente. Os Porões da Humanidade foi os primeiros dele lá. isso. Mas eu olho aqui, depois eu coloco aqui no... Quer dizer, primeiro eu vou ver se ainda tem, né? Porque saiu pelo Sebi. E daí eu passo. Mas nós já estamos com 8 e 10. 7, né? Ou 8. 20 horas e 8 minutos. A conversa tá boa, né? A gente já passou num diálogo mais aberto. É interessante isso também, né? Vamos nos soltando aos poucos, não é? Isso é Vamos nos bom. familiarizando. Mas é bom falar, né? Uhum. Acho que a gente está precisando disso também, né? De falar com outras pessoas, que os nossos diálogos têm se restringido, né? O diálogo visual, né? Olhando no rosto, tem se restringido ao nosso núcleo familiar, e aqui somos muito poucos. Aí, onde eu estou na casa da minha irmã, então somos muito poucos, somos 5 pessoas, e fica assim tudo muito restrito, né? Muito fechado, e a gente precisa. Na próxima eu vou estar com a minha câmera ok, e vou conseguir. No início eu estava conseguindo, mas depois saiu, mas tudo bem, né? Mas a gente vai se soltando. Aí eu gostei muito eu vi a Beth, né? Um pouquinho, pelo menos no início, a gente deu para te ver. O Roberto também ali, né? É muito bom ver as pessoas novas, né? Porque os outros já são todos passados. Tá cansado Alex, de, já são já tá todos cansado Eu cheguei de olhar pra eu minha cheguei a cara. ver as pessoas. Eu só conheço a reverenda Lúcia, o reverendo Pilato e o Paulo Et. O Gibson não conta, porque o Gibson é o... É daí, né? Daqui eu já conheço, mas o restante não conhecia, não. Não tive oportunidade de estar junto ainda. E nós estamos preparando pelo menos mais 2 cursinhos para, em seguida desse, colocar aí no ar, né? Aí se preparem, se quiserem continuar, vamos embora. As divulgações... Eu me inscrevi, né? Estou fazendo, mas eu estou assim no meio na correria, porque eu não estou sem trabalhar. Eu estou trabalhando, fazendo teletrabalho. Então, 6 horas por dia eu tenho dedicada ao trabalho. Aí o que me resta, aí tem a casa, tem a família, tem as tias, tem a irmã, né? Aí, mas eu estou me virando nos 30 aqui. A gente vai conseguindo. É bom, e como é bom, né? Tá aqui. Eu tô quase tomando a vez do Pilatos já, eu sou muito espaçosa, né? Imagina! Mas eu gosto mais de ouvir do que de falar. Cada um tem uma característica, né, Pilato? É verdade. Para mim foi um prazer conhecer todo mundo. É bom conhecer gente. Gostoso. É bom. Eu acho que eu não conhecia alguns, não conhecia. Roberto, eu acho que eu tive uma vez lá no Concílio de Registro. Você foi, não foi, não? Eu fui, que legal! Tô te falando que eu lembrava de tu lá. Você não estava na sagração do Francisco César? Não, infelizmente, eu precisei viajar para dar um apoio para minha filha. E óbvio que eu teria que estar lá, né? Tudo, como eu queria estar lá. Não, é que eu vi alguém parecido, achei que fosse. Mas saiba que tem muita gente carequinha igual a mim. Ela deve ter visto o Odair, Roberto, achando que era você. O Odair, exatamente. O Odair eu conheço, porque ele já participou de vários cursos com a gente. Visualmente parecido. Isso. Bem. Alguém teria mais alguma colocação para a gente ir encaminhando já, de repente, para o encerramento aqui? Talvez. Com você, Pilato. Como surgiu a proposta do momento de espiritualidade, proponho que alguém faça uma breve oração assim, para a gente concluir.
que se candidata. Então vamos nos colocar nas mãos de Deus, sentindo essa presença desse Deus materno, né? Que acolhe. E a gente nunca pode sentir medo de se aproximar dessa maternidade de Deus, como uma mãe que acolhe, que amamenta, né? Que ele mesmo se autodefine, alimenta. Então, que cada uma possa se sentir neste momento desta forma, respirar profundamente, que no respiro a gente traz para dentro o sopro, né? O ar, a ruar, aquela que sopra, o espírito, e tira de dentro da gente aquilo que incomoda. Mais uma vez. Indo e vindo, trevas e luz. Tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Senhor Deus da vida, Pai materno, em Tuas mãos nos colocamos como Teus filhos e filhas. Esteja conosco nesta noite, nos ilumine, nos carregue, olhe para a nossa humanidade fragilizada em que estamos. Olhe para este povo que sofre. Nos dê coragem para resistirmos enquanto profetas e profetisas, que a luz do Jesus de Nazaré e de seus discípulos e discípulas possamos seguir no caminho. Essa é a nossa vez de dar testemunho de teu filho Jesus, daquilo que ele fez, daquilo que ele nos ensinou. Nós te pedimos e te agradecemos por este momento que conseguimos partilhar um pouquinho de nossas vidas e de nossos saberes. Que a tua graça esteja hoje e sempre, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Eu fiquei sem internet aqui um tempinho. Então, muito Então, bem, gente. Boa noite. Boa noite. até a próxima. Para Boa quem noite estiver a todos. aqui. Até mais, gente. Obrigado a todos. Até o próximo encontro. Até. Foi um prazer, gente. Foi muito bom. Eu gostei. Pena Legal. que a maioria não entrou, mas foi muito bom. Faz parte. É. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.